Agora faltam 7 minutos para as 3 horas da tarde e nós estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E muitas crianças, por motivo de doença, não podem ir à escola e têm o aprendizado prejudicado. A oferta desse serviço pedagógico é garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. O poder público tem a obrigação de criar formas de acesso para esses estudantes. Desde 2001, a classe hospitalar tornou-se obrigatória por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Eneida Simões. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eneida, um prazer recebê-la aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Professora, você acompanha a questão da educação de crianças há mais de 2 décadas e uma pergunta que muitas pessoas se fazem é: quando a criança precisa desse atendimento, né, fora do espaço escolar, o rendimento dela pode ser tão bom quanto se ela estivesse dentro de uma escola, de uma sala de aula convencional? Sim, não há dúvida. Se bem que há as questões médicas, né, que às vezes interferem nessa aprendizagem, na memorização e etc. da criança. Mas, em termos gerais, ela pode ter o mesmo rendimento, né? O que a gente precisa é ter uma articulação adequada entre a escola do hospital ou o atendimento domiciliar dessa criança e o que estaria acontecendo na escola regular dessa criança, do ponto de vista de currículo, conteúdos, livros, o que quer que seja que esteja acontecendo. Bom, pelo ponto de vista da legislação, já temos aí o Plano Nacional de Educação contemplando essa questão, a Lei de Diretrizes e Bases já pensava sobre isso lá no fim da década de 90, depois houve a resolução aí do Conselho Nacional de Educação obrigando a classe hospitalar. Agora, na prática, apesar de todas essas legislações e resoluções, na prática as escolas estão bem alinhadas com os hospitais e vice-versa para colocar em prática essa educação para crianças que estão enfermas? É ainda bastante difícil, porque olhando do ponto de vista geral a nossa educação, ela tem sérios problemas para dar conta do que seria básico para aquelas crianças ditas normais. Qualquer criança que fuja dessa normalidade, que na realidade nem existe, né, já começam os problemas. Então, a questão de funcionar o atendimento escolar, hospitalar, domiciliar ou até mesmo atender alguma necessidade especial que a criança tenha, vai depender muito da articulação que exista entre a escola de origem dessa criança, esse atendimento específico, seja na casa da criança ou do hospital, né, a Secretaria de Educação e os professores, inclusive a própria família. Que posição a família tem com relação a esse problema de saúde da criança? Né, a ideia que a gente sempre tem, a gente fica doente, eu vou ficar em casa hoje que eu não estou bem. E, na realidade, não é assim que a gente tem que pensar. Apesar do problema de saúde, a criança não está impossibilitada de continuar construindo conhecimento. Mas, muitas vezes, a família, não, deixa ela aí. E depois, quando ela recupera a saúde, aí tem aquela distância enorme, né, entre o que ela deveria ter avançado e não conseguiu avançar porque estava fora da escola. E, muitas vezes, se culpa o problema de saúde. Mas, efetivamente, não é um problema de saúde, é a questão de você não ver que, mesmo que ela vá caminhar um pouco mais devagar, vá ter algumas interrupções momentâneas por conta de uma cirurgia ou porque num determinado dia teve que voltar ao hospital para fazer um curativo, ela pode avançar. E essa questão é interessantíssima, professora. Então, você está colocando que, às vezes, existe até um certo exagero em colocar uma doença como o principal motivo da vida daquela criança naquele momento, deixando de lado as outras questões, como o aprendizado, como a vida social também. A família, às vezes, exagera nesse cuidado? Às vezes a família, às vezes a escola, às vezes o atendimento, o próprio atendimento pode achar, não. Por exemplo, no caso do atendimento no hospital, muitas vezes o médico, né, o profissional de saúde, ele, não, deixa essa criança, não leva. Então, o professor, o que ele tem que fazer? Tudo bem, ela não pode sair do leito, mas será que eu não posso levar a escola até ela no próprio leito? Então, a gente tem que ter ter alguma articulação para que isso funcione. E a gente tem que sempre ver que não é porque a criança tem um determinado diagnóstico que o prognóstico
daquele problema de saúde vai ser o mesmo de uma outra criança que eu tenha. Então, eu particularmente trabalhei vários anos na escola do Hospital Jesus, na enfermaria de problemas respiratórios, aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha pneumonias, tuberculoses e diversos problemas, né, que acometiam a parte respiratória das crianças, e uma pneumonia não era igual à outra. Então, nós somos únicos e a gente tem que valorizar isso e ver, tudo bem, é o problema tal, mas como que isso vai repercutir naquela criança, seja do ponto de vista do diagnóstico, seja do ponto de vista do prognóstico, seja do ponto de vista até mesmo da medicação que a criança está tomando, porque uma medicação pode não ter nenhum efeito colateral para um determinado indivíduo e para o outro já causar algum. Agora, essa formação desses profissionais para estarem preparados para lidar, um professor nem sempre está preparado para lecionar uma criança que pode estar com alguma enfermidade, ou mesmo o profissional de saúde não se sente à vontade em autorizar essa criança a continuar tendo aulas. Por onde passa essa articulação que você cita, professora? Bem, do ponto de vista da formação, eu diria assim, há controvérsias, mas eu acredito no seguinte, o professor, independente de qual grupo ele vá trabalhar, ele tem que ter algumas coisas que são básicas para ele. Primeiro, ele tem que dominar o conteúdo que ele vai ensinar. Não adianta eu saber tudo do problema de saúde da criança e não conhecer os métodos de alfabetização. Eu não vou conseguir alfabetizar aquela criança, sabendo qual é o diagnóstico, o que acontece com a medicação, efeitos colaterais. Segundo, a questão de ter um planejamento. E terceiro, refletir sobre a sua prática e sobre essa mediação que você faz com o aluno. Isso é essencial. A gente está sempre sendo autocrítico e refletindo sobre aquilo. Eu fiz assim com o aluno, não funcionou. Será que teria alguma outra possibilidade? E no caso dessas crianças, que muitas vezes, no caso do hospital, há a possibilidade de você grupar as crianças, mas muitas vezes você atende ele individualizadamente. Dependendo do caso, da situação de saúde de cada criança. Isso, e até mesmo das condições do hospital, porque às vezes você não tem um espaço físico para agrupar várias crianças. Então você tem que atendê-la lá no leito. E aí fica mais tranquilo de você planejar e organizar. Tudo bem, o trabalho que o professor tem é muito maior, porque eu não tenho um planejamento, eu tenho 5 ou 6, né, dependendo do número de crianças a atender. Mas, efetivamente, isso que é o essencial, ele dominar o conteúdo. E aí, essas articulações, da medida em que ele domina o que ele tem que ensinar, fica menos difícil dele conseguir argumentar, seja com o familiar, com a própria criança ou com o profissional de saúde, do que efetivamente é importante para aquela criança. Muito bem. Professora, infelizmente o nosso tempo aqui acabou. Quero agradecer muito pela contribuição aqui nessa discussão com a gente em Conexão. Obrigado. Nada, foi um prazer. Mostrar para você de casa outras informações você pode buscar na internet, primeiramente aqui no site sobre educação especial da Prefeitura do Rio de Janeiro, que a professora Eneida também atua. Você pode buscar aí como funciona esse serviço aqui no município do Rio e também buscar informações aí de como aplicar essa questão em outras localidades do país. E também aqui no site do Ministério da Educação você busca toda a legislação vigente sobre educação inclusiva e educação hospitalar. Tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre como a internet pode ajudar o eleitor a definir o voto com informações sobre os candidatos. Existem hoje muitos sites e aplicativos para celular e para tablets que monitoram o desempenho dos candidatos e também dos já eleitos. Essa é uma discussão que interessa a todos e você, claro, não pode perder o bate-papo que começa daqui a pouquinho. Mande sua pergunta para a gente pelo Facebook, pelo Twitter. Voltaremos logo depois do programa Nota 10 e eu estou aqui à sua espera. Até já!